Sempre tivemos contratações, desligamento nas organizações, mas uma situação se destaca, que é o desligamento de jovens. Temos o resultado de uma pesquisa, ela já existe há algum tempo, e a preocupação é entender o que pode estar por trás dessa situação, né? De ter mais desligamento de jovens. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos ao vídeo. Queremos falar de demissões, estas que ocorrem ao longo do tempo, e não somente essas concentradas em algum momento, como agora, que as empresas de tecnologia estão demitindo muito. Quero comentar aqui sobre a pesquisa, então, que foi divulgada no passado pelo CIESP. Então, de 10 jovens demitidos das empresas, 9 têm origem na conduta, nos valores. Olha que importante. Então, de 10 jovens demitidos, 9 têm vinculação com a questão da conduta, valores. E aí o CIESP toma conhecimento que os valores se formam do 0 aos 7 anos. E de quem é a responsabilidade? Da educação infantil. E a educação infantil está sob responsabilidade da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. Então, o CIESP pediu, e eu participei, inclusive, dessa pesquisa, solicitou aos municípios da sua região que apresentasse um modelo pedagógico para entender o conteúdo de formação das crianças. Olha, infelizmente, somente 3 cidades responderam a essa solicitação do CIESP. Paciência. E aí, fomos analisar o conteúdo dos projetos pedagógicos. Não localizamos aí, realmente, os elementos de formação dos valores morais, né? Então, saiu na revista do CIESP, valores morais acendem, né, luz vermelha na educação. Então, o próprio CIESP preocupado para um movimento nacional de formação do caráter, mas depende do envolvimento das prefeituras, secretarias municipais de educação. Então, se o indivíduo é avô, é pai, né, e preocupado com a sua própria educação, vamos ver que elementos que nós vamos apresentar aqui estão vinculados também ao adulto. E aí ele precisa conhecer para saber como se conduzir e procurar, então, se envolver com essa temática tão importante para todas as pessoas, né? Para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Eu estive num congresso de educação do futuro, né? E o que me impressionou é que praticamente todos os palestrantes, autores de livros no campo da educação, colocaram: estamos vivendo uma falência da educação. Vejam que nos tornamos como sociedade. Na verdade, quando nós olhamos as avaliações, os rankings dos nossos alunos em nível mundial, nós estamos entre os piores, né? Estamos lá na rabeira, mostrando que a nossa educação não funcionou muito bem. Então, o modelo atual chegou ao fim e não está definindo um novo modelo. Isso foi, de certa forma, uma síntese do que aconteceu nesse evento Educação do Futuro. Então, veja, o CIESP localizou aí uma lacuna e a própria equipe da educação, os especialistas em educação, vão demonstrar que existe, sim, uma lacuna muito grande na educação brasileira. Haja visto, então, todos os rankings, todas as medições de resultado. O jovem brasileiro tem dificuldades não só na questão moral, como também em questão de interpretação de textos, de matemática e assim por diante. E aí nós vamos encontrar algo que aconteceu no Brasil, foi na época do Juscelino Kubitschek, depois na época dos militares, uma união do Ministério da Educação e Cultura com a USAID americana. E o que aconteceu? A USAID estimulou no MEC uma mudança da estrutura da educação brasileira, focando disciplinas mais para a existência humana, por exemplo, a língua portuguesa, a matemática, a biologia, a química e física, e a questão humanista foi deixado de lado. E hoje nós vemos as consequências dessa mudança de modelo. Então, nós temos uma corrupção realmente muito forte em nosso país, fora de medida, quer dizer, não temos parâmetros em outros países com tanta corrupção, que já é uma demonstração de ausência de valores.
Depois nós vamos ver as prisões, nós estamos chegando a perto de 1 milhão de presos. E toda vez que nós prendemos alguém, significa que existe ali um conflito de valores. Alguém não seguiu os valores morais e, por isso, a necessidade da prisão. E vemos também queimadas, por exemplo, que ficam mais baratas para ocupar o solo do que fazer a coisa correta. Isso aqui também demonstra uma questão de valores. Então, Charles Melman, psicanalista francês que teve aqui no Brasil, ele colocou uma coisa muito séria. Jovens de 18 a 30 anos são os principais clientes da psicanálise. Eles saem da universidade para psicanálise. Olha que coisa mais estranha. E por quê? Qual é a causa? O jovem não sabe fazer escolhas. Ele aprende muito conteúdo técnico, mas não sabe fazer escolhas no seu dia a dia. Né? E a escolha é uma questão de valores, mas o jovem não foi educado em valores. Veja que a questão é muito séria, já sendo demonstrado no livro da psicanálise pelo Charles Melman. E aí, quando nós queremos estudar um problema, estudar a causa, e a causa primária e não o efeito, podemos usar a técnica dos 5 porquês. Eu até vou usar o exemplo aqui, ó. A máquina parou. Parou por quê? Eu posso dizer o seguinte: queimou o fusível. Eu vou lá e troco o fusível. Mas eu não estou solucionando a causa. Eu estou solucionando o efeito, a consequência, mas não a causa que está por trás. Por isso eu tenho que perguntar de novo: mas por que queimou o fusível? Ah, o eixo emperrou. E por que que emperrou? Faltou lubrificação. E por que faltou lubrificação? Entrou sujeira no óleo. Então, faltou filtragem. Essa é a verdadeira causa do problema. E aí nós podemos usar essa técnica para entender a causa da questão nossa ligado à educação. Então, veja que o problema de 10 jovens demitidos do trabalho, 9 são por questões de conduta, formação de valores morais. Né? Então, vamos lá. Problema: a falta de caráter, o desenvolvimento dos valores humanos universais. Os novos funcionários chegam para ocupar cargo nas organizações com distorções de conduta. Por quê? Porque a escola não desenvolveu o caráter da pessoa. Né? Por que que os egressos das escolas que vão atuar nas organizações não contaram com a educação focada na formação do caráter? Né? Porque não faz parte do currículo das escolas infantis, das pré-escolas, dos seus programas pedagógicos, nem preparar o professor e nem o aluno, a criança, nesse caso, nas questões dos valores humanos universais, que vão trabalhar o caráter. E por que que as escolas não estão estruturadas para esse fim? Porque a ênfase da educação atual está na alfabetização, matemática, ciências, disciplinas que contribuem com o desenvolvimento da pessoa para a vida econômica. Esta fase se inicia aos 7 anos, ou mesmo pouco antes. E nessa fase, o período fundamental da formação do caráter já passou. Então, veja, se a educação brasileira forma, e se fala de educação a partir da alfabetização que se inicia aí por volta de 6, 7 anos, podendo começar antes, o período da formação do caráter já passou. A janela de oportunidades é do 0 aos 7 anos. E depois que forma a mente da criança, você já não consegue trabalhar tão bem mais a questão dos valores. Então, por que essa ênfase equivocada, não indo em direção ao desenvolvimento pleno e integral do ser humano? Nós vamos verificar que isso está na legislação do MEC, porque o conceito de educação aplicada é o de treinamento, focando habilidades que também são necessárias e não focando na expressão do potencial humano com base naquilo que ele já traz como ser humano universal, já desde o seu nascimento. E por que esse foco somente no treinamento? Porque o conceito de educação ainda não é bem entendido na sociedade em geral. É impressionante como a sociedade fala tanto de educação, fala tanto de ética, e esses dois termos não contam com domínio de conteúdo pela maioria da população. Então, nós temos aqui um caso muito interessante, que eu até mencionei em outro vídeo, que o Vinícius de Piracicaba colocou no seu livro. Um presidente dos Estados Unidos, em Boston, falando para alunos universitários, né, entre formar cientistas sem valores e a manutenção da ignorância, essa segunda opção será melhor para a nossa sociedade. Quer dizer, formar gente sem valores, não, é melhor deixá-los na ignorância. Eles vão aplicar o seu conhecimento para o pior. E aí, fechando, então, essa temática,
que se iniciou nessa questão dos jovens e que nós estamos colocando que o jovem, então, ele é desligado por questões de valores e você depende de preparar o jovem, a partir da criança, nos valores humanos. Né? E aí nós temos aí o rei sábio, Salomão. E qual é o conselho do Salomão? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Era essa mensagem, então, que nós tínhamos hoje, né? Sobre a questão, então, da formação do jovem, então, e como ela é hoje, e que nós dependemos de preparar a criança para que não chegue nessa condição de aprender tecnologia e não saber fazer escolhas na vida.